Rede empresarial de inclusão social, que tem novidades que a gente vai estar contando para vocês. E o Dr. Fábio Melman. Até o final do programa eu vou pronunciar corretamente. Olha, fica até a... Mas você não é a única, viu? Eu não sou a única? Não. Mas você, o doutor vai estar fazendo bonzinho comigo. O Caissara ali já sabe que eu tenho rosco mesmo, que alguns sons, eu tenho dislexia e eu assumo isso aqui, assumo inclusive o risco de errar, né? Faço trabalho de fonoaudiologia nesse sentido, mas a dislexia, quando a gente está um pouquinho estressado, e assim, o assunto estressa. Eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de estar aqui na rádio ao vivo com vocês. Mas tem um pouquinho de tensão nisso, com certeza. que já seria tensão normal para qualquer um, para eu que sou dislexa, um pouquinho mais. E o assunto, porque essa semana para mim, né, que foi o que a gente estava conversando, esse último mês para mim foi um mês muito triste, porque eu perdi uma amiga minha que trabalhou comigo há alguns anos no Centro de Solidariedade ao Trabalhador da Força Sindical e que atualmente ela era enfermeira, cuidava de pacientes terminais de câncer e uma menina linda, cheia de vida, meiga, doce, do nada, todos nós chocados, surpreendidos com o fato de que ela se atira do terraço de um apartamento e tira a própria vida. Então a gente começou a falar aqui sobre a questão dos bancários, que eu e a doutora Luciana tivemos acesso no Congresso. Enfim, isso tudo causa a gente um estresse, para vocês verem que não é brincadeira mesmo, como o trabalho nos afeta e que tem que ter um respeito, né? Então, por causa disso, eu não tenho, graças a Deus, eu já desenvolvi não ter esse perfeccionismo. Né? A gente erra, porque eu sou humana. Né? E acho que errar é o que me permite estar aqui de pé todos os dias, agora diariamente com vocês. E em breve de férias, exatamente porque eu estou precisando descansar, então vou aproveitar que a rádio vai entrar em reforma, vou tirar umas fériasinhas. E aí o papo correu quente aqui no intervalo. Né? A doutora Luciana achou até um ponto interessante para nos falar ali. O que acontece especificamente com esse segmento de saúde, doutora? Bom, os trabalhadores da área da saúde, né, sobretudo os trabalhadores que se ocupam do cuidado, eles estão numa situação especial de risco. Porque é muito importante a gente pensar o seguinte: existem riscos que precisam, e as empresas precisam se esforçar para eliminar. Então, por exemplo, violência no local de trabalho deve tentar ser reduzida ao mínimo possível, porque não deve existir. Agora, tem lei para isso, né, doutora? Sim. Acionar as leis, porque, né, Exato. Violência. Agora, uma UTI neonatal, ela precisa existir. Agora, para quem trabalha nessa UTI, ela é fonte de riscos psicossociais, porque eu falo um pouco de quais são esses riscos no livro, e a gente vê que existem vários deles presentes. Por exemplo, para essas enfermeiras intensivistas, para essas enfermeiras que estão em UTIs, ou para quem trabalha com pacientes terminais, né? A pessoa, ela acaba se sentindo muito impotente, né? A demanda dela de trabalho acaba sendo superior, a demanda cognitiva, a demanda psicossocial, ela acaba sendo superior. Eu vou pedir para a doutora localizar. Enquanto a doutora localiza, Sim. Eu vou pedir uma licencinha e vou falar aqui com a Ivone, que tem esse trabalho desenvolvido, viu? Doutora Luciana também. A Ivone tem esse trabalho desenvolvido com o pessoal da Rede de Inclusão Social. Inclusive tem até alguns bancos também nesse processo que abraçaram, que já são pessoas preocupadas em mudar paradigmas quando é inclusão e quando existem outras questões sociais. Quer pontuar alguma coisa da sua experiência com o Instituto Modo Paritas nesse sentido, Ivone? Sim, modo Paritas. Modo Paritas. Sim, uma das premissas que quando a gente trabalha a inclusão da pessoa com deficiência, que já vem para a empresa depois de ter atravessado muitos obstáculos maiores do que as outras pessoas enfrentam muitas vezes, né? Que o ambiente seja preparado antes para receber essa pessoa. Porque quando esse ambiente não é preparado, as pessoas não são preparadas antes e elas não sabem lidar, muitas vezes a pessoa com deficiência não fica no trabalho, né? E quando a empresa se prepara e
trabalha vários aspectos do acolhimento, do respeito às diferenças, do respeito às características daquela pessoa, o que geralmente acontece, todas as empresas, os gestores relatam, é que melhora o clima para todo mundo, porque as pessoas começam a sair do piloto automático e ver que existem pessoas ali, o que é óbvio, né? Mas que muitas vezes a pessoa fica no automático e aí comete deslizes por conta da pressão e não cuida da qualidade dos relacionamentos, né? Então, quando eu estruturo um programa de inclusão da pessoa com deficiência, geralmente eu coloco como premissa elevar a qualidade das relações, porque só assim você vai preparar o ambiente para receber as pessoas, né? E respondendo a sua pergunta da rede empresarial de inclusão social, a rede ela reúne empresas e pessoas que querem promover a inclusão verdadeira. Então, são empresas que encararam esse desafio no meio de todo esse contexto estressante, de crises, situações de instabilidade, né, cenários externos de instabilidade, mas mesmo assim são pessoas que querem promover a inclusão da pessoa com deficiência, que é uma exigência legal para as empresas, né, de uma forma mais humana, mais adequada, mais respeitosa, considerando as características dessas pessoas e o potencial profissional delas, né? Já deixa o site antes que eu me esqueça, como é que faz, caso a pessoa queira saber outras informações sobre a rede e queira também fazer parte. Sim. O site é www.redeempresarialdeinclusãosocial.com.br. Para fazer parte, basta entrar lá e enviar um e-mail no contato que a pessoa vai ser orientada dos próximos passos. Bacana, e o Pro Trabalhador vai trazer a Ivone para falar novamente sobre a rede, porque é muito assunto, né? Para a pauta de hoje aqui vai ficar curto o espaço, né? Doutor Fábio, me diga uma coisa. Eu sei, como jurista, vamos ver o que mudou, né? De quando eu me formei, eu acabei de completar 41 anos agora no sábado, tô velhinha, faz tempo que eu me graduei em Direito e é muito tempo que eu vivo essa vida maluca de jornalista, agora empresária. Como é que a pessoa que está lá nos ouvindo da Rádio FJR, que vai ouvir aí a fala da doutora Luciana, como ela pode se portar se ela não está tendo auxílio na empresa dela, se ela tentou já todos os caminhos possíveis e imagináveis na empresa dela, falou com o superior, enfim, tentou dialogar, tentou de tudo, mas ela está sendo vítima e ela está percebendo, talvez ela até ouvir o nosso programa aqui na Rádio FJR, ela não tivesse noção, mas agora ela está percebendo que ela está sendo vítima de uma questão como essa. Legalmente, o que ela pode fazer? Vamos lá. O assédio moral é muito constante hoje, né? A doutora Luciana, como auditora, deve presenciar bastante isso, né? Nós estávamos até conversando aqui no intervalo, e aqui vai a minha crítica ao judiciário quanto ao valor das indenizações, né? Hoje, se as indenizações fossem fixadas em valores maiores para servir como caráter pedagógico para que as empresas... Intimidador mesmo, deveria ser isso. Pedagógico. Você tem que aprender que você não pode fazer isso. Exatamente. Porque é para isso que serve o judiciário, para dizer quem está certo, quem está errado e educar aquele que está errado para que ele não venha cometer isso novamente. E se doer mais no bolso, né? Infelizmente, as pessoas só respeitam aquilo quando você mexe no bolso das empresas, né? Então, o que pode ser feito? Pode ser feita uma denúncia para o Ministério do Trabalho, né? E judicialmente cabe uma ação, né? Nós entramos com uma ação de indenização por danos morais. Ah, mas eu estou trabalhando na empresa ainda. Se ela é vítima de um assédio moral, a gente entra com uma ação chamada rescisão indireta, onde o empregado dá o seu contrato por rescindido. Tá? Existe uma previsão legal no artigo 483 da CLT, onde o empregado pode dar uma justa causa no seu empregador. Nenhum empregado é obrigado a conviver num ambiente de trabalho onde ele sofra assédio. E como fica a prova disso, né? Eu vou fazer uma brincadeira, o doutor me pergunta, eu vou fazer de conta que eu não sou jurista, mas tendo conhecimentos jurídicos, mas eu me lembro de quando eu estudava direito, dessa questão da discussão da prova, porque é dificílimo você fazer a prova. Você vai falar, testemunha de um colega. Mas o colega, por medo também, às vezes também por ser também vítima,
mas ter mais medo dessa reação, às vezes não vai querer testemunhar, ou não vai se sentir confortável, não vai estar psicologicamente preparado para estar como testemunha desse processo. Quais seriam, o que o doutor aconselha em termos de prova? Ele já ir se preparando antes de entrar com a ação. Vamos lá. A gente brinca que no processo do trabalho, a prova testemunhal é a rainha das provas, né? Porque o processo do trabalho é um processo de realidade. A própria testemunha da vítima. Não a vítima, mas a prova testemunhal nós conseguimos de outras maneiras. Ah, mas ele está trabalhando na empresa ainda, será que ele vai ser testemunha? Depende, pode ser que ele sofra o mesmo tipo de assédio na empresa. Pode ser que esse assédio seja um assédio praticado de forma rotineira pela empresa, não só com aquele funcionário, mas com todos os funcionários. Algumas profissões, infelizmente, o assédio é inerente, né? Nós presenciamos no dia a dia na área de vendas, né? O assédio moral é inerente ao trabalho. E hoje em dia tem outras maneiras também, outras maneiras. Tipo hoje, Zap. Exatamente. Hoje o seu trabalho vem aceitando as gravações. Porque muitas vezes ele me chama numa sala particular e o assédio sexual, principalmente, ele ocorre numa salinha. Ele não vai fazer o assédio sexual na frente de todos os funcionários. Ele vai chamar a funcionária, na maioria das vezes, infelizmente, o assédio sexual é praticado contra a mulher. Ele chama numa salinha, só estão os dois lá. Como é que ela vai provar que ele está assediando sexualmente? Gravação, né? WhatsApp, e-mails, né? Facebook. Todas essas ferramentas são meios de prova. Nossa, doutor, só isso dá um programa inteiro, né, Caissara? Então vamos voltar aqui com a doutora Luciana. Se localizou, a gente estava falando, doutora, dessa questão aí dos profissionais da área de saúde. Então, como eu já havia dito antes, existem riscos psicossociais no ambiente de trabalho que devem ser eliminados, mas existem outros que a gente não consegue eliminar. Eles existem, a gente precisa ter hospitais, a gente precisa ter UTI, né? A gente precisa ter corpo de bombeiros, a gente São precisa profissionais ter 24 horas profissionais, né? São atividades estressantes, são atividades que têm você tem muita responsabilidade por pessoas, você tem conflito de papéis, porque a enfermeira está ali no UTI, mas de repente chega a família, chega a mãe, ela tem que lidar com óbito, ela tem que lidar com as emoções das pessoas. É muito difícil não se envolver, é muito difícil manter absoluta distância de tudo o tempo todo, né? Nós somos humanos e isso na prática não acontece. Então, o ideal seria o quê? Do mesmo jeito que eu tenho uma pessoa que está exposta a muito ruído, ela usa um abafador, ela faz controle regular, audiometria, esse tipo de coisa. No caso de enfermeiros, né, de pessoas que trabalham com saúde, que estão expostas a esse tipo de risco, elas deveriam fazer um rodízio, deveriam ter apoio psicológico, deveriam fazer avaliação psicológica rotineira. Por quê? Porque se a pessoa fica ali 10 anos trabalhando sem que nada disso aconteça, ou ela vai desenvolver o burnout, que tem uma alta prevalência nessa categoria. Explica pra gente o que é isso. O burnout é uma doença que está, inclusive, no regulamento da Previdência Social, como uma doença do trabalho. Ela se caracteriza por um esgotamento nervoso, né? A pessoa, ela é como se ela tivesse desligada da tomada, de repente. Ela tem alta produtividade, ela tem boa performance, ela vem naquele ritmo e, de repente, ela não consegue mais produzir como ela produzia antes. Ela se sente absolutamente cansada, ela tem problemas de memória, problemas de cognição, insônia. Não é exatamente uma depressão, é uma perda funcional. Nossa, que É uma perda intenso. funcional. Então, o burnout, ele tem uma... É como se o organismo desligasse, falasse, olha, você não suporta mais essa sua atividade e agora acabou. É como se desse um blackout mesmo na pessoa. E o tratamento do burnout é muito difícil e provavelmente a pessoa não vai poder voltar a exercer aquela atividade que ela exercia antes, que foi a que trouxe essa doença. Porque o organismo dela já conhece esse caminho de desequilíbrio. Então, chega a esse ponto, doutora, de realmente não utilizar a pessoa para aquela atividade que ela exercia antes? A grande maioria das vezes, sim. No então caso de é um burnout, sim, alerta. porque são atividades geralmente estressantes e a pessoa se expôs àquilo por um tempo razoável, a ponto da sua saúde ser lesada de uma forma importante. Então, o tratamento é difícil, o tratamento do burnout é difícil. E ele passa necessariamente por uma retomada dos cuidados com a saúde e isso, especialmente, não se expor
aquilo que a pessoa fazia antes, né? Então, uma enfermeira que desenvolveu burnout, dificilmente ela pode voltar a trabalhar numa UTI da forma como ela fazia antes. Provavelmente ela, se isso acontecer, ela vai ter que se afastar de novo, ela vai adoecer de novo, e em muitos casos a gente tem suicídio. Doutora, sem querer interromper, aí entra a obrigatoriedade da empresa em promover a readaptação dessa funcionária caso ela volte às atividades, exatamente, né? Então ela não vai poder mais voltar naquela atividade estressante que ela tinha antes, a empresa tem que readaptar, né? A empresa tem que achar uma outra colocação, promover a captação desse funcionário para que ele possa se readequar nos quadros da empresa novamente, mas em outra função. Exatamente, doutor. É isso mesmo. É uma Porque pena. foi ali que a pessoa perdeu a sua saúde, né? Perdeu a sua capacidade laboral. É uma pena que nós estamos aqui em 3 juristas, né, e uma gestora, e a gente sabe que na teoria, na lei, tudo é lindo. Mas na prática, é um trabalho de formiguinha. Na prática, é o trabalho da doutora Luciana, é o trabalho do doutor Fábio, é o trabalho da Ivone, é o trabalho do Caissara ali na mesa de som para ajudar a levar essa informação para você, é o trabalho da Elô, que está cobrindo hoje o nosso Ed, que está em trabalho externo. Beijo, Ed, saudade de você. É o meu trabalho, é o do FIA que nos deu esse espaço. É um trabalho de formiguinha para que a gente faça uma conscientização geral de que tem que ter mudanças, porque mês passado foi a minha amiga. Amanhã pode ser a sua. Esse problema tá mais próximo do que a gente imagina, né? A doutora sabe, infelizmente no Brasil a conscientização é muito pequena, né? Até outro dia os hospitais estavam discutindo se eles deveriam ou não pagar adicional de salubridade em 40% para quem trabalha no UTI. Quantas ações eu tenho que chegam ao TST, onde o hospital quer discutir se deve ou não pagar adicional de 40%. Quer dizer, é óbvio que deve pagar o adicional máximo de insalubridade para quem trabalha no UTI. E não traz de volta a pessoa à vida, né? Exatamente, mas para você ver como a discussão é rasa, né? Deveria ser uma discussão, isso não deveria nem ser discutido. Tem que ser objeto de discussão, né? Não deveria nem ser objeto de discussão, a discussão deveria ser maior. Objetivas, né? Exatamente, mas infelizmente nós temos inúmeras ações que chegam no Tribunal Superior do Trabalho discutindo se deve ou não pagar adicional de insalubridade de 40% para quem trabalha no UTI, sendo que a questão já está praticamente pacificada pelo TST, que é o adicional máximo. Então eles deveriam estar se preocupando com o quê? Com tratamento psicológico, diminuindo a carga horária dessas pessoas e não se discutindo com uma questão, não se preocupando com uma questão tão rasa quanto o valor do adicional. Então, agora a gente vai ouvir um pouquinho de música, mas na volta, nessa linha de gerar despesa para a sociedade, a gente já trouxe o problema. Que não é um problema do fulano, do cicrano, do João, da Maria. É um problema da nossa sociedade. Eu que acredito muito em Deus, vou até além. É esse problema dessa falta de fé em Deus. Porque quando a gente tem fé em Deus e a gente acredita nele, como ele está acima de todos os juízes, a justiça dele não falha. Ela vem. Pode vir a galope, pode vir para a tartaruga, para a maneira de a gente ver aqui na Terra, mas ela chega. Então falta muito Deus no coração. Eu acredito muito nele, eu acho que é por isso que eu tô aqui à frente desse microfone, que vocês estão aqui com a gente. Mas na volta da música, a gente vai conversar um pouquinho, né? A gente já trouxe algumas informações do Dr. Fábio com relação de que maneira se movimentar. E a gente vai continuar também com a doutora Luciana, o que a gente puder explorar da pesquisa, mas também da sua experiência enquanto auditora. Não sei se pode, porque a doutora está de licença maternidade, né? Tá curtindo aí, ela falou que acabou de terminar, tá já voltando. Hoje é o primeiro dia da doutora da MTE, eu já alugando ela, mas se ela já pode falar, não sei, a gente não combinou, né? A pauta principal hoje era o livro, mas se ela já pode falar também enquanto auditora da MTE, se esses casos aumentaram, se não aumentaram, dentro do MTE, quais são os caminhos, né, para a gente poder fazer uso da legislação, a gente buscar, porque sentado aí na sua cadeira, né? E aí eu te digo o seguinte, se você é amigo de uma pessoa que está sofrendo isso, o negócio não é com você, porque você olha feio pro seu chefe, com você ele não vem, mas você está vendo, você está sendo coautor desse crime. Então, vamos pensar, esse é o nosso convite aí para os ouvintes da Rádio FJR, do Momento para Trabalhador no Ar. Música, Caissara, que a segunda começou quente!